Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, e o versículo também de número 6. Os amados encontraram, queiram confirmar, dizendo amém. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mas orando, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes de lhe pedirem. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas transgressões, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoares aos homens as suas transgressões, também o vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Amém? Levanta a mão, a Bíblia para o céu e diga: Senhor Jesus. Mas abre a boca e fala com vontade. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Diga: fala, Senhor. Mais forte, diga: fala, Senhor, através da tua palavra. Podei-vos assentar, meus irmãos, e aos que tiverem razões para ser gratos a Deus, pode aplaudir a Jesus, batendo palma, dando glória a Deus forte. Para Jesus, bata palmas e dá glória a Deus de verdade. Mais forte, palmas de glória a Deus, mais forte. Amados irmãos, esta é a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. A oração dominical, a oração que comumente nós a chamamos ou a denominamos de a oração do Pai Nosso. É interessante para que entendamos o contexto do que ele disse nessa oração e o porquê que ele ensinou. Ele estava na montanha, é o Sermão do Monte. Ele está ensinando aos seus discípulos e às pessoas que estavam com ele a orar. Perceba que a oração dominical, ou a oração do Pai Nosso, como queira, esta oração é a oração que deve nortear a vida de todos quantos oram. Nós sabemos que todos nós que somos cristãos devemos ter uma vida de oração, devemos ter uma vida de comunhão com Deus, até porque é por meio da oração que nós comunicamos a Deus os nossos desejos, as nossas vontades, e quando nós oramos, Ele revela a nós o que precisa mudar em nós para que alcancemos dele a graça e as suas bênçãos. Então, por meio da oração, o crente, o cristão, ele se relaciona com Deus, sabendo da importância do cristão se relacionar com Deus. Jesus, ele vai ensinar os seus discípulos como eles deveriam orar. Mas antes deste ensinamento, Jesus, ele estabeleceu algumas regras para a oração. Se você observar atentamente os versículos que antecedem este que lemos, você vai perceber que Jesus está advertindo os seus discípulos a, quando forem orarem, eles não devem agir como hipócritas. Eles não devem orar com a preocupação apenas centrada neles. Jesus também
antes de ensinar esta oração, ele está condenando as práticas que os judeus faziam, de vãs repetições. Eles oravam repetindo a mesma coisa durante 2, 3, 4 horas, às vezes até dias, e o princípio, o propósito da oração não é essa. O propósito da oração é de fato comunicar com Deus, de fato falar com os céus, de fato falar com o Senhor. E também, antes dele ensinar a oração, ele vai dizer aos discípulos que as vossas orações, ou as nossas orações, elas devem a todo instante, a todo momento, exaltar a soberania de Deus. Devemos em nossas orações reconhecer que Ele é soberano. Devemos em nossas orações reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida. Quais princípios estão estabelecidos, pastor? Primeiro princípio estabelecido é o princípio da coletividade. Logo, quando eu orar, eu não devo preocupar-se apenas comigo. Eu devo pensar e preocupar com todos à minha volta. Segundo princípio, para orarmos que ele ensinou você deve, além de orar na coletividade, deve ter a preocupação de exaltar a Deus e também reconhecer a sua grandeza. Hoje eu gostaria de falar com os amados irmãos sobre alguns erros que nós, como igreja, cometemos quando nós oramos esta oração. Primeiro erro que nós cometemos é o erro da coletividade, ou melhor, primeiro erro que nós cometemos não é o da coletividade, é quando nós oramos e esta oração nos determina ou nos ensina: seja feita a tua vontade. Olha o início da oração: Pai nosso que estais no céu, seja feita a tua vontade. Nem sempre nós, cristãos, nos submetemos, nos rendemos à vontade de Deus. Nem sempre nós, como igreja, nós desejamos que Deus faça a tua vontade. Aliás, nesses últimos dias, eu diria, o último instante da igreja na terra, é muito visível nós vermos a igreja orando e a única coisa que nós, na maioria das vezes, não pedimos é que Deus faça a sua vontade sobre as nossas vidas. E este é um princípio que deve nortear a nossa oração. A oração do Pai Nosso é uma oração ensinada para que todas as demais orações feitas a Deus fosse pautada nesses critérios estabelecidos nesta oração. E aqui nós precisamos atentar, tomar muito cuidado, porque quando nós estamos orando e nós não desejamos que a vontade de Deus seja feita, nós incorremos em um sério risco. De quê? De que nós podemos ser rejeitados por Deus. Quando nós oramos e não nos rendemos e desejamos que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas, nós corremos um sério risco de cometer o pecado da desobediência. Lembra quando Saul, ele recebe uma ordem de Deus para pelejar contra os amalequitas? Ele não vai seguir, ele não vai submeter à vontade de Deus, e logo que ele não se submete, Deus o rejeita e escolhe outro para colocar na cadeira de governança que ele ocupava. Lembra quando Jonas, ele não vai se submeter à vontade de Deus, ele não vai ir para Nínive, o lugar determinado por Deus para que ele fosse. Ele desobedece e ele tem uma dura sentença, ele paga um alto preço em virtude da sua desobediência. Qual é o problema, pastor?
pastor, quando eu não me rendo à vontade de Deus, quando eu não oro pedindo a Ele que faça a sua vontade, automaticamente eu estou orando por um mero costume, ou por um mero método que eu tenho de orar sempre, ou orar 2, 3, 4, 5 vezes ao dia. Mas se eu não me render à vontade dele, a minha oração não surtirá, não fará nenhum efeito sobre a minha vida. Eu percebo que nos nossos dias, muitas das nossas igrejas estão não mais se rendendo à vontade do Senhor, estão rendendo às vontades próprias, e nisso estamos perdendo a oportunidade de experimentar o extraordinário de Deus, porque a Bíblia diz no livro de Romanos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável sobre as nossas vidas. Então eu quero encorajar você, quando estiver clamando, não perca tempo. Quando estiver clamando, não perca a oportunidade de clamar e dizer: Senhor, eu me rendo à tua vontade. Pastor, mas e se a vontade dele for que eu vá para um deserto? Se a vontade dele for que eu vá para um local aonde eu não desejo estar? Você pode não desejar estar no local que a vontade dele quer te levar, mas uma coisa é certa: dentro da vontade dele, ele estará seguro em tuas mãos e irá com você para todos os ambientes. Quem acredita nisso, levanta a mão, dá glória a Deus mais alto que você já deu. Segundo erro que nós cometemos ao orarmos esta oração é o erro da coletividade. Sim, o erro da coletividade. Esta oração diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos repetir todo mundo junto no tempo 3. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. 1, 2, 3 e o pão nosso. Com mais força e mais fé. Agora vai valer. 1, 2, 3 e o pão nosso. O que é isso? Esse pão nosso de cada dia é nada mais, nada menos que eu reconheço que a provisão para sustentar a minha vida, quem dá é o Senhor. Eu reconheço que a provisão que me sustenta, tanto eu quanto a minha casa, quem dá é o Deus que eu sirvo, o dono da igreja. Quem crê que tudo que você tem, a provisão da tua vida é Deus que provê para você, levanta a mão e dá glória a Deus. Pastor, se eu creio, se eu reconheço que o pão nosso nesta oração de cada dia nos dai hoje, qual é o erro que eu estou cometendo? O erro é o egoísmo que nós temos. Nesta oração existe uma coletividade. O pão não é meu, a provisão não é minha, a sustância não é minha, o pão é nosso. E se o pão é nosso, eu não deveria ter nenhum problema em compartilhar aquilo que os céus está me dando. Se o pão é nosso, eu não deveria ter nenhuma dificuldade em compartilhar com o meu próximo ou com o meu semelhante aquilo que foi provido por Deus para sustentar não a minha vida, mas a nossa vida. E nesse tempo nós estamos experimentando uma geração de cristãos egoístas. Sim, nós sofremos com este mal nesta nossa geração. Nós erramos quando oramos, porque a oração nos norteia em nos dizer que o pão é nosso e não deveríamos ter dificuldade de partilhar o que Deus nos deu, e nós temos essa dificuldade. É por isso, na minha avaliação, que o crescimento da igreja, ela está estagnada. A igreja parou de crescer como crescia, exatamente porque temos dificuldade com o coletivo. Logo, se nós temos dificuldade de partilhar aquilo que Deus
nos deu, não haverá um crescimento sólido, não haverá uma consolidação no seio da igreja. Lembra da igreja primitiva? Ela crescia em número de pessoas. Deus trazia a cada dia novos membros. E qual é a característica principal da igreja primitiva? O texto de Atos dos Apóstolos nos diz que eles tinham comunhão em tudo, inclusive no partir do pão. Está aqui um segredo. Eu quero revelar esse segredo aos pastores, eu quero revelar esse segredo aos obreiros, eu quero revelar esse segredo a todos os líderes, a comunidade cristã de maneira em geral. Quer que a igreja cresça, aprenda a compartilhar aquilo que Deus proveu para a tua vida. Quer que o grupo que você administra cresça, não seja egoísta, compartilhe as suas ideias, compartilhe os talentos que Deus entregou em tua mão, e saiba, nós precisamos entender que nós somos apenas dispenseiros, nós somos instrumentos de Deus. O que Deus te deu, o fruto que você produz, não é para você mesmo, você está produzindo frutos para alimentar outras pessoas. Não tenha medo de compartilhar, é você que Deus quer usar para quem está com fome se alimentar do fruto que você estiver dando, para quem estiver com sede, matar a sede da fonte da água da vida que jorra sobre a tua vida. Glória a Deus. Nós erramos quando nós não entendemos que o pão é nosso. A cada dia o pão é nosso. A provisão quem dá é Deus. E aí eu vou afinar essa conversa. Os talentos que temos, quem dá é Deus. Deixa eu dizer algo para você. Quantos de vocês já ouviram falar, sim, isso é comum na minha geração, isso é algo normal na minha geração? Alguns pregadores da nossa igreja que estão conosco, da igreja de maneira em geral, eles não vão em lugares aonde eles não têm notoriedade, aonde eles não terão absolutamente nenhum glamour, nem prestígio humano, exatamente porque o egoísmo impede com que eles abençoem aquelas pessoas mais simples que estão em lugares longínquos. É um egoísmo que tem tomado conta da nossa geração. E nós, amados irmãos, precisamos entender duas coisas. Você não somos absolutamente nada se a graça de Deus não tivesse alcançado a nossa vida. Vou repetir, porque isso precisa ficar frisado e gravado em nossos corações. Eu e você não somos absolutamente nada. Pastor, é sim, eu sou um pregador, eu sou um obreiro, eu sou um cantor. Você só é chamado disso porque Deus teve misericórdia da tua vida e Ele te alcançou e te emprestou algumas ferramentas. Então dá fruto e deixe que o próximo alimente daquilo que você tem. Quem recebe esta palavra, levanta a mão, dá um glória de vitória. Primeiro erro, vou recapitular: seja feita a tua vontade. Nem sempre nós queremos que a vontade de Deus seja feita. Segundo erro que cometemos ao orar, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, é quando nós não entendemos a coletividade. O que é isso? Quando nós queremos comer do fruto todo sozinho, sem compartilhar com os nossos semelhantes. Terceiro erro que nós cometemos, ao orar a oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. No tempo 3, vamos todo mundo dizer isso? 1, 2, 3 e perdoa, assim como nós. O mais forte que você puder, agora vai valer. 1, 2, 3 e perdoa. É bonito, é gostoso orar: Senhor, perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha que frase interessante. Vou até repetir: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Esta é a oração que nós fazemos. Mas na prática, nós praticamos isso? Nós pedimos a Deus para nos perdoar da mesma forma que nós perdoamos os nossos devedores. E aqui agora eu gostaria de abrir um parêntese e fazer alguns questionamentos para você ir para casa pensando: se Deus perdoasse você da mesma forma que você perdoa os seus devedores, ele morreria na cruz por você? Se Deus perdoasse você da mesma forma que você perdoa os seus devedores, a misericórdia dele te alcançaria? Se Deus perdoasse você da mesma forma que você perdoa aqueles que transgridem, te ofendem, será que você seria perdoado? É muito comum nos gabinetes pastorais, quando nós vamos atender alguém, sempre alguém tem algo contra algum irmão da igreja, e quando ele menor sinal de problema, esta pessoa X quer sempre entregar a pessoa Y, e quando você vai entender o caso a fundo, na verdade, aquele irmão, ele não está apenas dizendo que o irmão Y errou. O objetivo dele é um objetivo de vingança contra aquele irmão que o feriu lá atrás. Eles têm uma picuinha de anos atrás, e aí, como ele não consegue perdoar, como ele não consegue se livrar daquele rancor, daquela mágoa, da raiz de amargura que fica no coração, ele sempre fica procurando um pretexto. Para quê? Para vingar, para prejudicar aquele que lhe feriu. E a Bíblia, ela nos diz que se você não consegue perdoar o irmão que te feriu, você também não receberá o perdão de Deus. Se você não consegue perdoar aquele que te maltratou, você também não consegue alcançar o perdão divino para você. Pastor, mas Deus, ele permanece fiel para comigo. Deus é santo, ele vai me perdoar. Quando você comete esse erro, quando você mente nesta oração, dizendo ao Senhor: perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os meus devedores. Se você pede perdão e não perdoa, você não está habilitado a ser perdoado por Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Se você não consegue ter um coração limpo, se você não consegue ter um coração sadio, sem rancor, em paz, você não vai conseguir, em hipótese alguma, receber o perdão divino. E nós temos muitas pessoas que têm bênçãos que já era para ter acontecido na vida delas. Nós temos muitas pessoas que já eram para estar sendo usadas por Deus. Nós temos muitas pessoas que já eram para ter sido enviados, já eram para ter sido cumprindo o propósito de Deus na vida dele, na vida dela. Não aconteceu ainda, meramente porque o seu coração não aprendeu a perdoar aqueles que lhe feriram. Assim sendo, você não está habilitado para cumprir o propósito e o envio de Deus para a tua vida. Quer que todas as promessas se cumpram, quer que todas as bênçãos te alcance, quer ser alcançado pela misericórdia de Deus, tenha misericórdia do seu próximo, libera perdão. Assim sendo, as bênçãos dos altos céus repousarão sobre a tua vida, e você terá paz para glorificar o nome do Senhor. Viu como a gente erra? Quando você não perdoa, você não está habilitado a receber o perdão de Deus. É comum, aqui em São Paulo não deve ter isso, mas lá na minha terra tem muita gente com o coração magoado. Lá na minha terra
Tem pastores que estão só esperando a chance para vingar do obreiro que pisou na bola com ele. Temos membros que estão só esperando a falha do irmão para fulminar o irmão. Sabe o que mais me assusta? Este que está aguardando o momento da vingança, acha que ele está indo para o céu, mas não está. Pensa que está indo para o céu, mas não está. Pastor, mas eu não converso com fulano de tal. Quero ver quando chegar no céu se você vai ter coragem de falar com Jesus assim: me leva para o inferno porque fulano está aqui, eu não converso com ele. Pastor, mas eu não falo com o pastor fulano de tal, eu não gosto dele, que ele fez isso comigo. Quero ver para onde você vai, para o céu não é. Pastor, mas fulano de tal cometeu uma atrocidade comigo. Ora, você não comete com Deus diariamente? Pastor, mas fulano de tal, ele me decepcionou. Ora, você não decepciona Deus diariamente? Você não quer ser perdoado por Deus todas as vezes que você pecar? Você não quer que a misericórdia dele te alcance quando você errar? Então, habilite-se para alcançar o perdão e a misericórdia de Deus. Como? Eu perdoo, assim como o Pai Celeste vai me perdoar, eu preciso liberar perdão. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Levanta a mão e dá um glória. Oh, aleluia! É muito fácil a gente orar pedindo a Deus bênção. É até gostoso. É muito fácil a gente orar pedindo a Deus para abrir porta. E Ele é o Deus que abre porta mesmo, não há erro nenhum nisso. Mas você comete um erro, você mente. Quando você diz na oração: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. E você questiona quando a vontade dele é feita. Você mente quando você diz: não, o pão é nosso. Mas quando Deus precisa do que Ele te deu para compartilhar e abençoar o próximo, você é egoísta ao ponto de não compartilhar com ninguém. Hoje pela manhã um pastor me contou um testemunho. Isso prova e mostra o egoísmo que nós como igreja temos. Ele estava com a sua igreja lutando para colocar ar-condicionado. Quando arrecadou uma certa determinada quantia, uma mãe da igreja, mãe solteira com 3 filhos, ela tinha um carro, o único carro que ela tinha para trabalhar. Teve um descuido, sofreu um acidente, destruiu o carro. Graças a Deus, ela e as crianças saíram ilesas. E quando ele estava num domingo à noite na igreja, para falar do ar-condicionado, os céus ministrou no coração dele. Segundo ele, sentiu forte o Espírito de Deus falando com ele: vidas é mais importante do que o conforto que vocês estão desejando. E ele entendeu que era uma chamada de Deus para abençoar aquela vida. E ele decidiu, de bate-pronto, pegar todo aquele valor e abençoar aquela mãe que estava em apuros e em dificuldade. Ele fez isso. E quando ele fez isso, não foi ninguém de fora. A igreja questionou: pastor, mas o senhor enganou a gente, não era para comprar o ar-condicionado? Você percebe o egoísmo do ser humano? É exatamente quando Deus coloca diante dele a oportunidade para ele abençoar alguém. E eu não estou apenas falando no que diz respeito a financeiro. Perceba que entre irmãos, vocês têm habilidades que podem ser compartilhadas e beneficiar outros. E qual é o problema? O seu egoísmo não deixa você fazer isso. Eu não estou aqui dizendo que você tem que fazer tudo de graça para os outros. Não, não é isso que eu estou te dizendo. Você precisa entender: Deus me deu, então eu posso abençoar as pessoas que Ele colocar no meu caminho para eu abençoar. Você mente quando você não reconhece que o pão é nosso de cada dia. E eu encerro lembrando do último erro que nós cometemos, quando nós pedimos para ser perdoado.
assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se eu não perdoo, eu não posso praticar esta oração pedindo a Deus que me perdoe também. Hoje, faça uma autoanálise, faça uma análise de si mesmo. Pastor, o senhor está jogando indireta para mim? Não, não é indireta, é direta mesmo. Se você tem esse problema, você precisa autoanalisar-se e entender, para que eu alcance a bênção de Deus, para que a minha oração seja ouvida e que eu viva em plenitude o propósito dos céus, eu preciso orar da forma certa, desejando que a vontade de Deus seja feita, desejando a coletividade e não ter dificuldade em perdoar aos meus semelhantes. Quem recebe essa palavra fica de pé, dando glória a Deus e o aleluia mais alto que você já deu em toda a tua vida. Glória.